8 fatos inexplicáveis. Peguem um mapa. Tracem uma única linha, o 30º grau de latitude norte. Nessa linha estão as pirâmides de Gizé. Nessa mesma linha, Persépolis, a capital do Império Persa. Mais a leste, Mohenjo-Daro, uma das cidades mais enigmáticas da Idade do Bronze. Ainda mais a leste, Lhasa, a capital espiritual do Tibete. Todas fundadas há milhares de anos, todas na mesma latitude, todas por civilizações que não sabiam da existência umas das outras. Esse é o 8º fato de 8, o mais impossível. Mas para chegar até ele, vamos precisar começar por um objeto que ficou no fundo do mar por 2000 anos. Quem montou um computador de bronze 18 séculos antes do primeiro mecanismo de relojoaria na Europa? Quem escavou 36 salões subterrâneos na rocha e não deixou um único registro? Quem construiu um templo que ressoa numa frequência que altera o funcionamento do cérebro? Quem projetou uma cidade subterrânea para 20.000 habitantes, com ventilação, escolas e poços? E do que eles estavam se escondendo? E por que as maiores construções da antiguidade estão alinhadas numa mesma linha, se seus construtores viviam em lados opostos do planeta e não podiam saber uns dos outros? 8 fatos, do estranho ao impossível. O computador de bronze do fundo do mar, ilha de Antiquítera, Grécia, aproximadamente 70 antes da nossa era. Em 1901, mergulhadores gregos que buscavam esponjas se abrigaram de uma tempestade perto da pequena ilha de Antiquítera, entre Creta e o Peloponeso. Um mergulhador desceu a cerca de 200 pés de profundidade e encontrou os restos de um navio antigo. Entre estátuas de mármore e objetos de bronze, retiraram um pedaço discreto de bronze esverdeado, do tamanho de um livro grosso. Ninguém deu atenção, todos estavam ocupados com os tesouros. Durante 2 anos, o fragmento ficou no Museu Nacional de Atenas, até que a crosta de óxido rachou sozinha. Lá dentro, havia dezenas de minúsculas engrenagens de bronze perfeitamente encaixadas umas nas outras. Uma tomografia de 2006 revelou 37 engrenagens de bronze com transmissão diferencial. O mecanismo calculava a posição do Sol, da Lua e de 5 planetas com uma precisão que impressiona até hoje. Ele levava em conta a elipticidade da órbita lunar, previa eclipses e rastreava o ciclo das Olimpíadas. Os dentes foram cortados com uma precisão impossível de explicar pelo trabalho manual com lima. Nenhum instrumento de complexidade similar surgiu na Europa até o século XIV ou XV. Entre o mecanismo de Antiquítera e o próximo dispositivo desse nível, 1.500 anos de vazio. O navio ia da Ásia Menor para Roma. Se um mecanismo assim estava num navio comercial comum, o que era guardado nas grandes bibliotecas? E se o incêndio de Alexandria destruiu não apenas pergaminhos, mas uma era tecnológica inteira? Um único objeto do fundo do mar. Esse é o primeiro fato, e o mais simples, porque pelo menos tem uma explicação. Alguém foi genial. Os próximos 7 fatos não têm essa explicação. 64 endereços que ninguém encontrou Qumran, deserto da Judéia. Aproximadamente 2.000 anos atrás. Entre os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran em 1947, havia um rolo que destoava de todos os outros. Todos os demais eram de papiro ou couro, com textos de conteúdo religioso ou literário. Esse era feito de cobre puro, não escrito sobre cobre, fabricado a partir de uma folha de cobre com cerca de 1 milímetro de espessura, enrolada como um cilindro. E o conteúdo não tinha nada a ver com religião. O rolo de cobre é uma lista, 64 itens indicando locais onde estão enterrados valores: ouro, prata,
vasos, vestes sacerdotais. O peso total dos tesouros descritos, segundo diferentes estimativas, varia de 45 a 170 toneladas de ouro e prata. Para o primeiro século da nossa era, uma fortuna comparável ao tesouro de um pequeno estado. As coordenadas estão ligadas a pontos de referência que já não existem. Ao norte da Acácia, junto ao terceiro degrau da rocha. Assim, é uma entrada típica. Qual Acácia? Qual rocha? A paisagem do deserto da Judéia mudou irreconhecivelmente ao longo de 2000 anos. Os céticos tentaram por muito tempo declarar o rolo como falso ou como uma alegoria religiosa, dizendo que nenhum tesouro real existiu e que a lista foi composta como metáfora de riquezas espirituais. Mas essa versão é destruída por um fato: o cobre. Ninguém fabrica metáforas a partir de um metal caro, gravando cuidadosamente o texto letra por letra. O professor Émile Puech, da Escola Bíblica de Jerusalém, estabeleceu: o dialeto e o estilo de escrita correspondem a textos administrativos judaicos do primeiro século. É um original. Parte dos pesquisadores acredita que o rolo descreve os tesouros do Templo de Jerusalém, escondidos antes da destruição da cidade pelos romanos no ano 70 da nossa era. Se isso for verdade, em algum lugar debaixo do deserto da Judéia ainda está o ouro do segundo templo. O rolo de cobre é um documento com endereços reais para ouro real, 64 locais, a maioria dos quais não foram encontrados até hoje. Mas esse é um mistério que, ao menos, tem autor e motivo. Em outra parte do planeta, debaixo da Terra, se esconde um mistério muito mais estranho, porque lá nenhuma lista, nenhum rolo, nenhuma menção sequer. 36 salões sem um único registro, província de Zhejiang, China, descobertas em 1992. Em 1992, um fazendeiro comum da província de Zhejiang decidiu drenar um lago perto de casa para ampliar a área de plantio. Ele alugou uma bomba. A bomba funcionou por 17 dias sem parar, e o nível da água quase não mudou, porque debaixo do fundo do lago não havia solo comum. Quando a água finalmente baixou, diante do fazendeiro se abriu a entrada de uma das 36 cavernas artificiais escavadas na rocha sólida. Os salões descem a mais de 100 pés de profundidade, aproximadamente a altura de um prédio de 10 andares. Paredes, pisos e tetos se distinguem pela precisão geométrica, ângulos retos, superfícies planas, abóbadas em arco perfeitas. Por toda a superfície, sulcos paralelos com espaçamento uniforme, todos na mesma direção. O volume de rocha extraída chega a centenas de milhares de metros cúbicos. Todo esse material deveria ter ido para algum lugar, mas nas proximidades das cavernas não foram encontrados montes de entulho, aterros ou sinais de transporte. E mesmo assim, nenhum registro na história chinesa, nem nas crônicas Han, nem nos registros locais da província, que cobrem milhares de anos, há uma única menção à construção dessas câmaras. Nenhuma lenda nas aldeias vizinhas. Até 1992, nenhum morador local suspeitava que debaixo de suas casas existia um mundo subterrâneo. As cavernas de Longzhou continuam sendo um dos mais profundos enigmas arqueológicos do mundo. 36 salões escavados na rocha, 0 registros, 0 respostas. Mas o próximo fato é ainda mais difícil, porque em Malta os salões não são apenas escavados, eles soam, e soam de propósito. O templo que muda a frequência do cérebro, Ilha de Malta, aproximadamente 3.000 anos antes da nossa era. Debaixo da terra na Ilha de Malta está o hipogeu de Hal Saflieni,
um complexo subterrâneo escavado no calcário maltês macio há cerca de 5.000 anos. 3 níveis, câmaras, corredores, nichos. Lá dentro foram encontrados os restos mortais de mais de 6.000 pessoas. Mas o enigma não está na escala nem nos sepultamentos. O enigma está no som. No salão principal, que os arqueólogos chamaram de Sala do Oráculo, uma voz masculina cria uma ressonância que pode ser sentida fisicamente. As paredes vibram. Medições realizadas por um grupo de acústicos liderados pelo professor Rupert Till, da Universidade de Huddersfield, mostraram: a frequência ressonante do ambiente é de 110 Hz. Pesquisas na área de neuroacústica estabeleceram que o som exatamente nessa frequência suprime a atividade dos centros de fala do cérebro e ativa as áreas responsáveis pelo processamento emocional. Uma pessoa exposta a esse campo sonoro para de pensar em palavras e começa a perceber o mundo através de sensações. Para alcançar esse efeito, o arquiteto precisava calcular com precisão as propriedades acústicas do ambiente antes mesmo de começar a construção. Alterar a forma da câmara depois de concluída já era impossível. O calcário não perdoa erros. O calcário globigerino maltês não foi escolhido por acaso. Essa rocha oferece absorção sonora mínima com a pureza ressonante necessária. Os construtores do hipogeu sabiam disso 5.000 anos atrás? Eles escavaram uma câmara com essa forma e volume para que funcionasse como um instrumento acústico de influência sobre a consciência? Atingir, por acaso, a frequência de 110 Hz ao escavar pedra manualmente e mantê-la inalterada ao longo de 5 milênios é impossível sem intenção. Não há resposta. Mas o fato existe. O ambiente ressoa a 110 Hz. E essa frequência não é aleatória. As cavernas de Longeau são enigmáticas pela escala. O hipogeu é enigmático pelo propósito. E o que está escondido debaixo da terra na Capadócia é enigmático pela escala, pelo propósito e pela própria lógica de existência. A cidade subterrânea para 20.000 pessoas, Derinkuyu, Capadócia, Turquia. Derinkuyu é uma gigantesca cidade subterrânea na Capadócia, escavada manualmente no tufo vulcânico há milhares de anos. 18 níveis descem dezenas de metros para baixo. Habitações, depósitos, capelas, estábulos, vinícola, dezenas de poços de ventilação interconectados, fornecendo ar a todos os níveis até o mais profundo. Poços com água limpa, portas de pedra em formato de roda pesando centenas de libras. Podiam ser fechadas por dentro, mas era impossível movê-las por fora. A cidade foi projetada para 20.000 pessoas, com animais e provisões para vários meses de vida autônoma. Quem construiu não se sabe ao certo. Alguns pesquisadores apontam para os hititas, há mais de 3.500 anos. Outros, para os frígios, por volta do 8º século antes da nossa era. Mas nenhuma versão responde à pergunta principal. Do que 20.000 pessoas estavam se escondendo? O que era tão aterrorizante na superfície que as pessoas preferiram ir para debaixo da terra e construir lá não apenas um abrigo, mas uma cidade completa, com infraestrutura para a vida autônoma? Uma cidade subterrânea com ventilação e estábulos em 18 níveis. Um fato difícil de processar. Mas o que foi construído no México é ainda mais difícil, porque em Derinkuyu ao menos se entende o motivo: proteção. Em Teotihuacan não se entende nada, incluindo o nome de quem o construiu. A cidade que não tem nome Teotihuacan, México. Auge, por volta do 2º século da nossa era. No período de seu auge, por volta do 2º século da nossa era, Teotihuacan era uma das maiores cidades do planeta, 200.000 pessoas.
Pirâmides, palácios, bairros residenciais organizados segundo um plano urbanístico único. A Pirâmide do Sol, com cerca de 213 pés de altura, uma das maiores do mundo. O trabalho em pedra tão detalhado que parece impossível que tenha sido feito sem instrumentos de metal que os construtores não tinham. Nenhum historiador até hoje sabe quem eram essas pessoas. Não sobreviveu o nome delas, não restou sistema de escrita, não há evidências de quem as governava ou como o poder era organizado. Os astecas, que chegaram séculos depois, encontraram uma cidade vazia e a chamaram de Teotihuacan, o lugar onde nascem os deuses. Eles mesmos não sabiam quem havia vivido ali antes deles. Quando a cidade atingiu seu auge, tudo se interrompeu. Em um período relativamente curto, houve um êxodo em massa. Alguns dos edifícios mais importantes foram sistematicamente queimados ou destruídos. Por volta do ano 750, a cidade foi completamente abandonada. Os construtores não deixaram registros, nem nome, nem explicação. 200.000 pessoas simplesmente partiram e se dissolveram na história. Uma cidade de 200.000 pessoas, abandonada sem rastro, um mistério? Sem dúvida, mas o próximo fato já não é apenas um mistério. Ele vira de cabeça para baixo tudo o que sabemos sobre quando a civilização começou. O templo construído antes do começo de tudo, Göbekli Tepe, sudeste da Turquia, aproximadamente 10.000 anos antes da nossa era. Antes de Göbekli Tepe, a ciência tinha um modelo simples. Primeiro, os humanos aprenderam a cultivar grãos, depois se fixaram num lugar, depois construíram aldeias, depois cidades, depois templos. A agricultura leva ao sedentarismo, o sedentarismo à arquitetura, a arquitetura à religião. Uma cadeia lógica. Göbekli Tepe a destruiu. 12.000 anos atrás, 6.000 anos antes de Stonehenge, 7.000 anos antes das pirâmides egípcias, alguém esculpiu em calcário colunas em forma de T, pesando até 33.000 libras, cobriu-as com entalhes elaborados, raposas, touros, grous, escorpiões, serpentes e criaturas desconhecidas, e as instalou em estruturas circulares. Em um dos pilares está esculpida uma figura sem cabeça, cercada por aves de rapina. Alguns pesquisadores consideram isso a cena mais antiga de ritual funerário na história da nossa espécie. É um templo, construído antes de os humanos começarem a semear trigo, antes da cerâmica, antes das cidades. Antes de tudo, o que considerávamos condição necessária para construir estruturas desse tipo. Um trabalho assim exige centenas de pessoas, reservas de alimento, planejamento e coordenação, tudo aquilo que, segundo todos os livros, só aparece em sociedades agrícolas desenvolvidas. As pessoas daquela época eram caçadores e coletores nômades. E então, por volta do 8º milênio antes da nossa era, o templo foi deliberadamente soterrado, não destruído pelo tempo, não queimado por inimigos, cuidadosamente enterrado por seus próprios criadores, camada por camada, com toneladas de cascalho. Foi uma operação planejada que exigiu meses de trabalho pesado. Como se os construtores quisessem preservar o templo, mas torná-lo invisível. Por que esconder algo que levou gerações para construir? O que eles queriam proteger? O templo do mundo ou o mundo do templo? Klaus Schmidt, o arqueólogo alemão que descobriu Göbekli Tepe em 1994, insistiu até a morte. Não foi a agricultura que gerou a civilização, mas a necessidade de rituais que levou os humanos a se fixarem. Menos de 10% do complexo foi escavado. Cada nova temporada pode quebrar definitivamente a cronologia da história humana.
Um templo construído antes da agricultura e deliberadamente enterrado vira de cabeça para baixo toda a cronologia da civilização. Mas o último fato vai ainda mais longe. Ele mostra que todos os mistérios anteriores talvez não sejam um conjunto aleatório. Eles se alinham numa linha, literalmente. Uma linha reta, através de todos os continentes. O 30º paralelo de latitude norte. Peguem um mapa. Tracem uma linha pelo 30º paralelo de latitude norte. Nessa linha, ou a 1 ou 2 graus dela, estão as pirâmides de Gizé, Persépolis, as ruínas de Mohenjo-Daro, Lhasa, as antigas capitais da China. A pirâmide de Quéops está a 29 graus e 58 minutos de latitude norte. O desvio do 30º grau é de menos de 3 minutos de arco. Para uma construção erguida por volta de 2560 antes da nossa era, uma precisão assombrosa. Persépolis, 29 graus e 56 minutos. Mohenjo-Daro, 27 graus e 20 minutos. Todas numa mesma faixa estreita. Os egípcios não sabiam da existência do Vale do Indo. Os construtores de Mohenjo-Daro não suspeitavam do Egito. A civilização do Vale do Indo desapareceu 1000 anos antes do auge de Persépolis. Entre essas cidades, milhares de milhas de desertos, cadeias de montanhas e oceanos. Não tinham língua em comum, religião em comum, rotas comerciais em comum, e mesmo assim, a mesma latitude. Coincidência? Talvez. Mas o 30º grau é uma linha especial no planeta. É exatamente aqui que o ângulo entre o horizonte e a estrela polar é de 30 graus exatos. É exatamente aqui que se pode, sem instrumentos, apenas com sombras e estrelas, determinar a própria posição com alta precisão. O 30º grau é uma espécie de âncora de navegação embutida na geometria da própria Terra. Em 1958, o professor Charles Hapgood publicou o livro Deslocamento da Crosta Terrestre, onde afirmava: civilizações antigas possuíam conhecimentos sobre a Terra que nós só estamos começando a recuperar. Foi ridicularizado. Mas Albert Einstein escreveu o prefácio do livro, chamando as ideias de Hapgood de merecedoras de atenção séria. O maior físico do século XX não descartou esse enigma. Ele pediu que fosse estudado. Cidades antigas estão numa mesma latitude. Talvez seja coincidência. Talvez seja matemática. Talvez seja algo para o qual ainda não temos nome. Mas o fato de que estão lá é real. Elas resistiram por milhares de anos e vão sobreviver a nós. 8 fatos. Um computador de bronze que ficou no fundo do mar por 2000 anos. Um rolo de cobre com 64 endereços. 36 salões sem uma única menção na história. Um templo afinado numa frequência que altera o funcionamento do cérebro. Uma cidade debaixo da terra para 20.000 habitantes. Uma metrópole cujos construtores não deixaram sequer seu nome. Um santuário erguido antes do início da agricultura e deliberadamente enterrado. E uma linha através de todo o planeta na qual se alinham as maiores construções da antiguidade. Isoladamente, cada um desses fatos pode ser tentado explicar. Todos os 8 juntos já é mais difícil. E a pergunta que eles fazem continua aberta. O que mais não estamos procurando? Só porque já decidimos que a resposta nos é conhecida?